Olá, sejam bem-vindos a mais um Matsuda Podcast. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, muito interessante para quem trabalha com bezerros, tanto bezerros de corte quanto bezerros leiteiros. Vamos falar de suplementação mineral específica para estes animais. E para falar sobre isso, aqui comigo, o médico veterinário da empresa, João Gabriel Carvalho. João, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente, participando de mais um podcast. Bom, olá, Suela. Olá, o pessoal que nos assiste. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Então tá bom, a gente começa falando de quais são os benefícios da suplementação mineral específica para os bezerros durante a fase de aleitamento. Porque antigamente não se suplementava os animais nessa fase, né, João? Era só depois que esses animais eram desmamados. E isso mudou completamente. Exatamente. Então, antigamente a gente deixava o bezerro totalmente dependendo da vaca e a ideia era você suplementar a vaca de uma maneira correta para ela repassar os minerais, proteína e energia para o bezerro via leite, né? E isso está correto. A vaca ela tem que passar o máximo possível de minerais e produzir mais leite para esse bezerro continuar se desenvolvendo. Mas chega um ponto na vida do bezerro, nessa vida inicial dele, nesses primeiros meses, que só o leite não consegue suprir a quantidade que ele necessita de nutriente. Então, um exemplo, um bezerro ele vai conseguir ingerir em torno de 10% do peso vivo dele durante essa fase de amamentação. Então, se o bezerro nasce com 30 quilos, ele vai ingerir 3 litros de leite por dia. Assim, conforme o desenvolvimento dele vai acontecendo, vai chegar um ponto, por exemplo, que ele tem 100 quilos, que ele tem a capacidade de ingerir 10 litros de leite por dia. Mas uma vaca Nelore boiadeira, uma vaca comum de corte, vamos colocar assim, ela não é capaz de produzir isso de leite. Então, uma vaca boa Nelore, ela vai produzir em torno de 5 litros de leite por dia, né? Durante todo o dia. Então, esse bezerro vai ter um déficit aí de 5, 4, 6 litros, dependendo da fase de vida que ele está. Então, é importante a gente suplementar, complementar o que o leite não está conseguindo fornecer. E isso não só em relação a proteína, energia, lactose, né, açúcar, que está chegando via leite para ele desenvolver osso, músculo, sistema reprodutor, enfim, mas também os minerais. Então, essa vaca ela já não consegue em quantidade fornecer a quantidade de mineral que ele necessita e ela não consegue concentrar o suficiente no leite para ele ingerir a quantidade de zinco, selênio, cobre, etc. de mineral. Então, o suplemento mineral na fase inicial de vida também é importante para isso, para você não retardar o crescimento do animal e ele continuar se desenvolvendo bem. Tá certo. Quais são os principais minerais, os minerais essenciais que devem ser incluídos em um suplemento mineral para os bezerros? Bom, então, como a gente compra, né, toda vez a gente fala, tem quanto de fósforo, tem tal para vaca, para recria e tal, para o bezerro também, né, ele precisa de fósforo. Por quê? Essa fase inicial, o que ele está desenvolvendo mais? Ossos. Então, todo o depósito de osso do animal são os ossos. Apesar de ter fósforo circulante, tem no músculo e tudo, mas o osso ele tem uma concentração muito forte, e assim como o cálcio, né? Então, fase inicial, fósforo, magnésio, cálcio, muito importante para esse desenvolvimento ósseo, para o animal crescer em tamanho, né? Mas os outros minerais também. Então, como a gente comentou aqui, os microminerais, a gente sempre bate nessa tecla aqui na Matsuda, micromineral é fundamental. Não só os macro, que é fósforo, cálcio, magnésio, sódio, mas também os micro. Então, selênio, zinco, cobre, cobalto, todos esses minerais têm funções fundamentais também, principalmente para o bezerro nessa fase inicial. Então, o suplemento mineral que você vai comprar, a ração que você vai comprar para fornecer para esses animais, não só para bezerro, mas como a gente fala, para todas as categorias, você tem que ter altas concentrações de micro, que são os minerais que estão miligramas por quilo no nível de garantia, porque esse animal ele vai necessitar para se desenvolver, para se manter saudável, para ter um bom desenvolvimento de todos os sistemas do corpo dele. Certo. E de que forma, de que maneira a deficiência desses minerais ela pode afetar o desenvolvimento e a saúde dos bezerros? Certo. Então, vamos colocar o fósforo, por exemplo. Deficiência de fósforo na fase inicial. Esse bezerro ele não consegue concentrar, não consegue repassar fósforo suficiente para os ossos. Então, se era um osso que era para crescer X centímetros ou engrossar de uma maneira mais intensa, ele não vai conseguir. Então, vai ser um bezerro que vai ficar mais baixo. E passou essa fase de bezerro e recria, ele não consegue compensar. Então, quando ele for adulto, ele já não vai crescer como ele poderia crescer, né? Então, ossatura, ele pode não ser um bezerro que tem os ossos tão saudáveis, né? E vamos colocar no caso aqui uma fêmea.
A fêmea ela vai ser uma vaca boiadeira por toda a vida dela. A gente quer que ela deixe 10, 15 crias na propriedade. Então, se ela não desenvolveu bem os ossos, ela tem um osso mais curto, um osso menor, um osso menos concentrado, quando ela for adulta, ela tem uma reserva menor de fósforo no corpo dela também. Então, pode ser uma vaca que ela tenha dificuldade de manter fósforo circulante. Isso vai afetar o quê? Produção de leite, o repasse de fósforo para o bezerro, o desenvolvimento do sistema reprodutor, e isso já afetou esse animal. Então vai ser um animal que não vai se desenvolver. Isso pode fazer o animal ter ossos fracos, quebrar. A gente não quer um bezerro quebrando pata. Então, isso já é um ponto. Mas principalmente os microminerais, como a gente falou, então principalmente sistema reprodutor imunológico. Então, se você pega um bezerro, uma bezerra, macho ou fêmea, que não tem uma boa carga de microminerais sendo suplementado, ele não vai desenvolver bem o sistema imunológico. Então, zinco, selênio, cobre, fundamental para o sistema imunológico. Se durante essa fase inicial ele não desenvolve, por exemplo, o linfonodo, não desenvolve o baço de uma maneira correta, ele não consegue desenvolver isso depois que ele cresceu também. Então, vai ser aquele animal que qualquer coisa ele fica doente. Então, ele não desenvolve, o intestino sempre com diarreia, o intestino sempre sendo danificado. Então, é aquele animal que come e não ganha peso, que acontece muito em bezerro leiteiro. Como a gente sempre vê, ninguém quer comprar bezerro macho leiteiro. Por quê? Porque acabou com o intestino dele e ele come e não consegue absorver nada. Então, isso pode ser um fator. Mas também o sistema reprodutor. Então, o zinco, o manganês, muito importante, o selênio, muito importante para desenvolvimento de testículo, ovário e útero. Se uma fêmea, quando ela nasce, ela não tem um desenvolvimento adequado de ovário, ela não vai ciclar de uma maneira correta. Então, como que você vê isso na produtividade de uma vaca quando ela for adulta? É vaca que repete cio, é vaca que demora muito tempo para emprenhar a primeira prenhez, né? Então, é um animal que é mais tardio e não consegue desenvolver bem o bezerro, porque o útero dela também não foi bem formado. Então, alguns reflexos de animais improdutivos na vida adulta foi porque o desenvolvimento inicial não foi muito bem feito. Bom, então o que a gente pode observar é que fazer a suplementação mineral específica desde o momento que esse animal nasce é realmente fundamental, e é por isso que existem vários produtos, né, para as diversas categorias animais, e aí essa mineralização ela deve começar então a partir do momento que o bezerro nasce. Agora, vou só continuar, João, para complementar, falar um pouquinho do sistema de creep feeding. A gente sempre fala desse sistema, que é um sistema extremamente vantajoso, né? Então, quais são essas vantagens e a partir de que momento já é aconselhado, vocês já indicam que o pecuarista deixa ali o bezerro nesse sistema? Certo. Então, a gente fala, não, tem que suplementar o bezerro, mas o bezerro está junto com a mãe dele, tá? Então, como que você vai fazer isso? Porque pensando em relação ao bezerro, nutrição animal vai muito do comportamento do animal. Então, o animal adulto, ele gosta mais do quê? De um suplemento salgado. Então, por isso que você consegue misturar um suplemento mineral, que é salgado, tem na composição uma alta concentração de sal, e ele vai lamber a quantidade que ele necessita e se desenvolver. Se você colocar uma coisa salgada para um bezerro que acabou de nascer, ele não vai ingerir. Por quê? A base da alimentação dele é o quê? Leite. Leite é doce, leite é gostoso. Então, tem que ser algum alimento que seja mais palatável. Mas qual que é o problema? A mãe está junto. Então, se você colocar um alimento palatável para um animal adulto, uma vaca ela vai comer quilos e quilos de uma maneira incontrolável. A gente já viu comer 8, 7 quilos de produto para bezerro, porque ele é muito palatável. Então, o Creep Feed veio para isso, para você conseguir suplementar só o bezerro e evitar que as matrizes, as mães, tenham uma ingestão muito grande desse produto. Então, nada mais é do que um coxo adequado para bezerro que acabou de nascer até a desmama, onde é cercado e as mães não têm acesso. Então, tem as medidas certinhas, a gente tem no site, tem na folha da Matsuda, para quem tiver dúvida de como construir, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. A ideia é o quê? As mães não terem acesso ao coxo e apenas os bezerros conseguirem entrar. Que assim, esse produto palatável, os bezerros vão se interessar, vão ingerir, né, na quantidade adequada, e você vai conseguir suplementar todos os minerais, além de proteína e energia para desenvolver sistema digestório, desenvolver todo o animal de uma maneira correta. E você pode fazer isso desde o primeiro dia. Então, o bezerro nasceu, você já pode começar a induzir ele a ingerir o produto no CRIP. Ele vai ter uma ingestão alta? Não. Porque o animal ainda está conhecendo o ambiente, ele ainda tem que aprender a chegar no coxo, que ele vai fazer isso vendo a mãe dele, né? Ele vê a mãe dele indo no coxo,
ele não vai alcançar ainda o coxo de animal adulto. Então tem que ser bem pertinho ali do coxo da mãe. Sempre próximo, né? Muitas vezes o pessoal faz junto, realmente colado, a gente não indica tanto, porque você atrapalha um pouco a movimentação dos animais ali dentro. Mas sempre próximo, coisa ali de 10, 20 metros de distância do coxo. Essa vaca, ela vai no coxo de adulto, o bezerro ele vai aprendendo a ir no coxo de cripe. Então, a partir do primeiro dia até a desmama, o bezerro ele já vai ter a ingestão adequada a do cripe. E, obviamente, você não pode comparar um bezerro de 30 quilos com um bezerro que vai ser desmamado com 200. A ingestão é diferente, a quantidade e a palatabilidade também. Então, por isso que a Matsuda tem a linha para bezerros de até 120 dias. A partir de 120 dias, você tem outro produto para ajustar tanto a concentração de mineral, mas também a palatabilidade do produto para esses animais ingerirem. E fazendo esse manejo correto, fornecendo esses produtos de acordo com esse tempo aí dos animais, de acordo com o peso dos animais, eles vão ficar ali no sistema de cripe até a desmama. Exatamente. Então, assim você garante que todos os dias ele vai ingerir até ser desmamado. E isso já é uma preparação para desmama, para o estresse da desmama, para ele acostumar melhor a depender menos do leite da mãe. Então, quanto menos dependente do leite da mãe ele for, ele vai desmamar de uma maneira menos estressante, mais tranquila, e assim ele passa uma recria melhor também, ganhando peso. Custo-benefício do cripe, então, é excelente. De todos os suplementos minerais, seja para recria, para engorda, para vaca, o cripe é o que mais se paga. Isso varia muito de ano para ano, conforme o preço do bezerro, o preço da arroba, mas o custo diário do cripe é muito baixo e o benefício é muito grande. Não só você ganhar peso no bezerro, que ele vai desmamar mais pesado, isso é óbvio, porque ele está ingerindo, está se desenvolvendo melhor, mas você tem benefício na mãe também, porque você tira menos tempo, você tira mais tempo do bezerro com a mãe. Então ela tem mais tempo para pastejar, para se recuperar, e o bezerro fica dando menos cabeçada no úbere dela, fica tentando mamar menos. Então isso estressa menos a vaca, ela consegue ganhar um score corporal melhor e assim ela volta a se reproduzir mais rápido. Então o intervalo entre partos, se você considerar isso na conta também, o cripe ele vai ajudar e o custo-benefício é muito bom. Bom, é claro que tem que ter um cuidado também com o manejo com esses animais ali dentro do coxo privativo, né, João? Quais são esses cuidados? Bom, então o cripe, como é uma área cercada, ele tem que ser, os animais, eles têm que se movimentar bem ali. Então a gente sempre fala para deixar um espaço grande ao redor do coxo, para os animais que estão lá dentro e entraram não atrapalharem os outros que estão vindo também. Então sempre ter um espaço para eles se movimentarem ali dentro, nunca deixar muita água, lama, que o bovino não gosta de lama, ele não gosta de água empoçada, né? E não pode deixar molhar o produto. Como é um produto muito farelado, se molhar ele vai fermentar, aquilo vai azedar e os animais não vão consumir, né? Então, o que acontece ali dentro do cripe tem que ser uma coisa muito tranquila. A gente já viu muita gente curar um bico de bezerro dentro do cripe, ou às vezes colocar até choque. E isso vai assustar o bezerro, principalmente no início da vida dele. Ele já tem o estresse de ser laçado, carregado, cortou o umbigo, às vezes tomou choque. Isso vai dar uma aversão a ele ao cripe. Então não faça isso. A área de curar umbigo é a área de curar umbigo. O cripe é só para os animais terem um descanso ali tranquilo, para eles se sentirem bem. Se não corre um grande risco desse animal nem querer entrar mais Esse ali. lote muitas vezes não volta lá até a desmama, e você não vai conseguir suplementar eles. Tá certo, então, uma dica muito importante. Agora, o creep feeding é indicado para os bezerros de corte, né? E os bezerros leiteiros, quais são as principais diferenças na mineralização destes animais e por que não colocar os bezerros leiteiros num sistema como esse também? Bom, então os bezerros leiteiros praticamente eles funcionam da mesma maneira, né? São bovinos, ruminantes, então exigências vão diferir um pouquinho devido ao ambiente. Então, no bezerro de corte, esse animal ele vai ficar 24 horas com a mãe dele, ingerindo leite conforme ele queira e a mãe tenha disponibilidade. No manejo de leite, depois que essa vaca parou de dar colostro, ela vai começar a ser ordenhada. Então, esses bezerros muitas vezes são separados e são ordenhados via mamadeira ou balde, alguma coisa. Então, a limitação de quantidade de leite que vai ser ingerida e pode ter também na divisória durante o dia. Então, menos vezes, uma quantidade maior. E isso, muitas vezes esses bezerros são colocados juntos, num lugar fechado, sem ventilação, às vezes úmido, né? Ou até mesmo em bezerro argentino, que é aberto, mas não tem muita movimentação.
Então, a concentração de patógeno no ambiente em bezerro leiteiro é mais alta do que o bezerro de corte. O bezerro de corte se movimenta no piquete, então ele tem uma área maior para se movimentar. No leite, não. Então, esse bezerro vai defecando, às vezes, com bactérias, protozoários ou alguns vermes. Isso vai ficando ali concentrado no ambiente. Então, você imagina o animal estar no ambiente contaminado, mais contaminado, ele tem a chance de se contaminar de uma maneira mais intensa. Então, a gente falou, o sistema imunológico, ele é muito mais sensível, principalmente nesse início de vida. Então, selênio, zinco e cobre para esses animais tem que ter uma concentração maior, né? Por isso que a gente tem produto específico para leite e para bezerro de corte, por esse desafio ser maior. Não que ele exija mais fisiologicamente, mas o ambiente acaba fazendo, ele exige mais do sistema imunológico, gasta mais selênio, gasta mais zinco, gasta mais cobre para produzir células de defesa. Então a gente tem que suplementar muito bem. Sem contar a utilização de aditivos também, que vão ajudar no controle desses parasitas ambientais. Então, bezerro de corte e bezerro de leite tem sim que ser tratado diferente, porque o desafio também é diferente desses dois animais. Tá certo. E quais são os sinais de que os bezerros podem estar sofrendo com deficiências minerais e como diagnosticar isso na propriedade? Certo. Então, o bezerro ele vai mostrar para você isso. Por exemplo, fósforo. Como que você vai ver que o animal não está se desenvolvendo? Ele não desenvolve músculo, ele não desenvolve ossatura, ele fica muito pequenininho, né? Se você pega animais que estão quebrando patas de uma maneira muito fácil, né? Então, assim... o animal caiu, quebrou a pata, mas assim, uma queda tranquila, que não era para ter quebrado. Isso pode ser ossos fracos. Por exemplo, microminerais. Você pegar o selênio, o zinco, o cobre, você pegar animal com diarreia muito recorrente, aquele pelo feio, opaco, que ele quebra na sua mão, que você tem muita queratina ali, que é muito escamoso, arrepiado, sem brilho, isso é um sinal de... Pode ser doença, pode ser verminose, com certeza, mas normalmente ele está muito relacionado com microminerais. Então, como que você quer um animal, não só bezerro, qualquer categoria, pelo brilhante, pelo liso, parece que deu banho nele, isso é que os minerais estão em dia, né? Então, se você vai na propriedade, você não vê aquele pelo brilhante, bonito, igual o cavalo é um exemplo muito bom disso, para a gente ver esse brilho. Isso significa que os minerais estão em dia. Sem contar que uma maneira muito fácil, por exemplo, de cobre, de você identificar, é a coloração do pelo. Então, você tem um animal de pelagem preta, escura, normalmente o pelo ele tem que ser preto, realmente preto. Se você começa a ter alguns tufos de pelo que estão nascendo amarronzados ou marrom, ou esse animal está com uma coloração marrom e era para ser preto, isso é deficiência de cobre. Isso a gente pode afirmar. Então, a partir do momento que você ajusta a deficiência de cobre, esse animal ele muda de cor e ele fica preto. Por quê? A formação da coloração preta depende de cobre. Se não tem cobre, ela não forma coloração. Então, ele te dá sinais que alguma coisa está errada. A gente tem que parar para observar, principalmente pelagem e desenvolvimento. Vão ser o que você consegue observar melhor para ver a deficiência dos minerais. Bom, e você viaja o Brasil inteiro, visita propriedades no Brasil todo, tanto de gado de corte quanto de gado leiteiro, também propriedades no exterior, né, João? Então, como é que você vê hoje a atenção que os produtores estão dando para os bezerros? Como é que está isso hoje em dia? Já melhorou muito, né? Então, hoje já se sabe que o bezerro é o futuro da propriedade. Então, tanto para quem fica com esses bezerros que vão deixar para matrizes ou vão engordar esses animais, sabem que tratar bem do bezerro inicialmente, você ganha muito tempo na recria. Então, você pegando um gado de corte, por exemplo, se você pega as fases de vida do animal de corte, a fase mais longa da vida dele é a recria. Então, se você consegue encurtar o período de recria, chegando com o animal desmamado mais pesado, e ele com o intestino mais saudável, o intestino melhor, absorvendo mais durante essa fase de recria, você encurta essa fase. Então, ao invés de passar, por exemplo, 2 secas, você passa uma seca e pega mais período de águas, desenvolvimento muito melhor. Então, quem sabe comprar bezerro e quer comprar bezerro bom, sabe que no final, mesmo pagando um pouco mais caro, ele vai ser mais rápido, ele vai converter melhor o alimento, ele vai desenvolver melhor e melhorar a margem do produtor. Então, o que se vê hoje? Já tem pessoas que procuram bezerros que estão sendo desmamados melhores, né, que passaram por CRIP, porque sabe que lá na frente dá resultado. Mesmo pagando mais caro, ele sabe que é melhor. Então, tem um mercado muito bom. Todo mundo acha, vou vender bezerro barato,
mais leve porque é mais barato e mais fácil de vender. Sim, mas tem um mercado específico que quer bezerro bom, que ele compensa sim a suplementação e ele vai te dar um retorno financeiro e assim, lógico, você vende um produto bom, sempre vão vir alguém querendo comprar de você. Se você vende uma coisa que não vai para frente, lógico que o mercado fica muito mais limitado para você vender. Então, você investir no bezerro é lucrativo sim, tem um mercado muito específico que paga por esse preço que você quer, um bezerro mais pesado, um bezerro mais valorizado, e isso vai acontecer cada vez mais no Brasil, porque a tendência agora é de faltar bezerro. Então, quem tiver bezerro bom vai acabar vendendo muito bem. Tudo bem, então ó, a hora é essa de investir, né, na Exatamente. mineralização desses animais. Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, João, como escolher um suplemento mineral adequado para os bezerros, levando em consideração fatores como formulação, dosagem e a apresentação do produto? Tá, então o produto para bezerro, ele tem que ter minerais adequados, né, micro principalmente, que a gente falou, em níveis altos, tá? Essa fonte de micro, ela tem que ser uma fonte que o bezerro vai absorver bem. Então, se você pegar nos ingredientes, procure sempre por sulfatos. Sulfatos têm uma absorção, um aproveitamento muito melhor do que em comparação aos óxidos, por exemplo. Então, óxido se perde muito, né? Então, observa isso. Nunca produto com ureia para bezerro, tá? Ureia só a partir da desmama em concentração baixa. Então, antes da desmama, produto sem ureia, porque o bezerro ele nem consegue utilizar a ureia como um animal adulto, então não tem necessidade de você colocar ureia. Então, ureia é para baratear preço. Então, se tem ureia é porque aquela proteína não vai ser aproveitada, tá? Então, evite usar ureia para bezerros que estão ainda sendo amamentados, né? E farelo de um aproveitamento bom. Então, quando você pega farelos que não são tão digestivos, por exemplo, um caroço de algodão, não tem um aproveitamento tão bom quanto, por exemplo, um DDG, um farelo de soja, né? O milho, o sorgo, são farelos bons para você trabalhar nessa fase. Farelo de trigo, muito bom para você trabalhar para bezerro, para quem bate ração na propriedade também, né? Próprio farelo de glúten de milho, para o desenvolvimento de rumo é muito bom. Então, escolha ingredientes, né? Veja visualmente ingredientes que você sabe que tem uma qualidade biológica melhor e o bezerro vai conseguir realmente utilizar. Sempre com microminerais e ingredientes que vão ter uma absorção melhor. Assim você consegue manter o bezerro um bom desenvolvimento, bem mineralizado, e assim ele vai ter um aproveitamento muito melhor do que você está fornecendo. E a Matsuda tem esses produtos específicos tanto para os bezerros de corte quanto para os bezerros leiteiros? Com certeza. Então, de acordo com a fase, né, a gente falou a idade, os 4 primeiros meses até a desmama, específico para a fase de desmama, compra de gado de corte, assim como os bezerros também. Núcleo específico para fazer ração para bezerra. Tem produto pronto para essas bezerras que vão ficar no bezerreiro, ou os machos também, devido ao desafio ambiental. Então, a gente tem formas específicas, já com produtos com a qualidade, os ingredientes testados, em concentração adequada para o bezerro dar resultado. Muito bem, então você que acompanhou o nosso podcast, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, entre em contato com a nossa equipe, pode deixar aí também nos comentários, continue acompanhando, assistindo aqui os nossos podcasts e dizer para vocês também que ele vai estar disponível em todas as plataformas digitais. João, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui, um excelente dia para você. Obrigado, Sueli, prazer estar aqui mais uma vez. Qualquer dúvida, o Departamento Tech está à disposição de todo mundo. Obrigada pela companhia e até a próxima!